Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, olha só, uma operação da Polícia Militar para retirar banhistas que descumpriram o decreto na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, foi duramente criticada nas redes sociais. A ação ocorreu ontem e chamou a atenção de internautas que não pouparam opiniões contrárias ao governo de Alagoas. Na imagem divulgada na internet, é possível ver 3 viaturas da Rádio Patrulha e uma outra da Força Tarefa andando na faixa de areia. Enquanto isso, militares armados seguem a pé dispersando os banhistas que estavam no local. Um helicóptero também foi usado na ação. O vídeo está sendo amplamente divulgado nas redes sociais e internautas criticam a ação da PM. Alguns questionam o fato de outros lugares apresentarem maior aglomeração e ainda assim não serem alvos de operação. Fica aí o registro, então, desse momento em que os policiais militares chegam à Praia do Francês exatamente para dispersar os banhistas. Vale a gente lembrar que há um decreto em vigor que não permite a circulação de banhistas aos finais de semana nas praias, como o decreto para evitar, então, aglomerações devido ao número de casos e mortes e ocupação também de leitos por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. Mas a ação foi amplamente criticada por internautas devido à ostensividade da polícia, né, que tenha, de repente, aí agido de uma forma um pouco mais dura, tá bom? E aí a gente vai, infelizmente, começando a nossa semana passando a seguinte informação. Nós iniciamos a semana batendo, então, aqui o número, né, de mais de 5.000 mortos aqui no nosso estado por conta da Covid-19. E agora, o que a gente precisa fazer para não ver essa situação se agravar ainda mais? Quem traz detalhes para a gente a respeito disso é Arnaldo Ferreira em mais uma análise e a gente confere agora. Começamos a semana chorando a morte de mais de 5.000 alagoanos no país. Quase 500 mil brasileiros não resistiram às complicações da Covid. Só para a gente ter uma ideia da gravidade da situação, nós temos 5 municípios em Alagoas com menos de 3.500 habitantes, cada um, é claro. Então, o coronavírus já matou mais pessoas do que habitantes dessas cidades. Mas quem são esses alagoanos que morreram? A Secretaria de Estado da Saúde não divulga, nem a Secretaria do Planejamento. Sabe-se apenas gênero, a maioria homens e a maioria negra, pobre. O principal transmissor, transporte coletivo, tanto intermunicipais e o da região metropolitana, continuam trafegando lotados, transportam o vírus de um lado para o outro. No último boletim da CESAL, 18 mortos, quer dizer, caiu de 21 para 18, mas o número de contaminados ainda lá em cima, mais de 700. Então a situação continua fora de controle, hospitais lotados. É preciso que a gente respeite as regras sanitárias, distanciamento social, quando possível, e usar máscara. Isso é fundamental, manter a higiene das mãos constantemente. Já que estamos no período junino, ontem foi Santo Antônio, vem São João e São Pedro, rezar para que esses santos nos guarneçam. E a gente fazendo a nossa parte. Boa semana. Infelizmente, essa é a situação e a gente, como bem disse Arnaldo, precisa simplesmente cumprir com a nossa parte para que a gente passe logo por esse período, tá bom? A gente vai conferir então para vocês, fazendo já a atualização do boletim da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Nas últimas 24 horas foram registrados 734 novos casos aqui no nosso estado. Desde o início da pandemia, 203.226 pessoas já se contaminaram, testaram positivo para a doença oficialmente. Nós temos um número também de 193.884 pessoas que já se recuperaram da doença. Nós temos atualmente 14.933 pessoas aguardando o resultado de seus exames. São considerados, então, casos suspeitos.
Nas últimas 24 horas, 18 pessoas morreram aqui no estado por conta da pandemia e desde o início da pandemia aqui no nosso estado, 5.002 pessoas já morreram por conta da Covid-19. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês como está a situação da ocupação dos leitos. Atualmente, nós temos 61% de ocupação dos leitos aqui no nosso estado. Dessa ocupação, 92% dos leitos de UTI estão ocupados aqui no nosso estado. É um número já muito alto. Então, é isso que a gente passa sempre para vocês, né? É necessário a gente ter todo o cuidado, porque a gente já está muito acima do esperado, né? 50% de ocupação dos leitos para quadros clínicos também está ocupado, né? E 32% já de ocupação dos leitos de UTI intermediária. Na próxima imagem, então, a gente mostra como está o avanço da vacinação aqui no estado de Alagoas. Então, nós temos 1.122.420 vacinas já aplicadas aqui no nosso estado. Nós temos, então, 823.926 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina e apenas 298.424 que, então, fechou esse ciclo e recebeu a segunda dose. É um número ainda muito pequeno, considerando que nós temos, então, aí pouco mais de 3 milhões de habitantes em todo o nosso estado. É necessário a gente manter, então, todo o cuidado de distanciamento social, enfim, todo o cuidado sanitário para que a gente possa evitar, então, aí que esse vírus continue circulando livremente entre a gente, tá bom? E a gente agora vai falando para vocês a respeito de um vazamento de senhas, considerado o maior da história que aconteceu na última semana e que tem preocupado muita gente. A gente vai entender como que esse vazamento de senhas impacta na nossa vida. A gente confere agora na matéria de Fernando Palmeira. Tecnologia da informática, tecnologia da informação, tecnologia para tudo. Tecnologia, palavra de ordem. Mas até que ponto a tecnologia avança, serve para toda uma estrutura em todo o mundo e a insegurança que, infelizmente, também acontece quando não deveria acontecer? Olha, só para se ter uma ideia, temos mais de 8 bilhões de senhas que vazaram. E senhas são algo privativo e de segurança de cada pessoa ou de cada empresa. Nós estamos aqui ao lado de uma das figuras importantes da organização do Melo, é consultor de TI, Dr. Kleiner Mota, nos explica sobre o que significa esse vazamento e o que significa buscar mais segurança na tecnologia. Fernando, esse vazamento, na verdade, ele é uma compilação de vários outros vazamentos de senhas ocorridos anteriormente. Ele junta vazamentos de anos anteriores, inclusive teve um similar a esse, levou o mesmo nome dele, Rockwell, mas, se eu não me engano, em 2009, e ele teve aproximadamente 32 milhões de senhas vazadas, né? Agora a gente está falando de um número infinitamente superior, que chega a 8,4 bilhões, né? Na verdade, no fórum onde foi divulgado esse arquivo de texto contendo as senhas, inicialmente se falou em 82 bilhões de senhas, mas, no entanto, ao fazer verificações, já se constatou que o número é em torno de 8 bilhões. O que isso representa em termos assim, de riscos, né? Esse arquivo, essa compilação de 8,4 bilhões de senhas, na verdade, são apenas senhas. Não contém nomes, não contém e-mails, não contém outras informações associadas a elas. Porém, isso pode ser utilizado para poder potencializar os ataques a determinadas contas, uma vez que já existe agora um dicionário com praticamente todas as senhas existentes na internet. Não chega a ser o número total, mas só a título assim, de informação, estima-se que cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo tenham acesso à internet, e a gente está falando de uma coleção que é o dobro do número de pessoas que efetivamente têm acesso à internet. Bom, e agora fique à vontade para a gente concluir, na linguagem que o usuário entenda, o que é que realmente se pode fazer nesse momento, até na hora do login mesmo, para que haja a maior segurança possível e evitemos esse tipo de coisas aberrantes, como foi esse vazamento aí, o maior da história. O vazamento de dados, ele na verdade envolve as duas partes, né?
tanto pode envolver o usuário, no sentido de que ele abre brechas ali para que ele isoladamente seja explorado através de uma vulnerabilidade, como também os provedores de serviços, que são os grandes responsáveis, né? Esses vazamentos de informação, na verdade, são frutos de invasões a sites de serviços e redes sociais através de vulnerabilidades existentes lá e que faz com que vaze uma quantidade de registros enorme. O que nós podemos e devemos fazer é tomar nossos cuidados no sentido de renovar as senhas periodicamente, como já dito anteriormente, utilizar a autenticação 2 fatores, evitar usar a mesma senha em todos os sites e, principalmente, a gente ter um comportamento no ambiente digital similar ao comportamento que nós temos no ambiente real, porque muitas vezes a simples engenharia social consegue pegar muita gente, um e-mail que você de uma dívida que você sabe que você não tem, você nunca comprou algo numa determinada empresa e você recebe um e-mail de cobrança e você clica nos links e você às vezes sai fazendo atualização de dados de acessos bancários, enfim, coisas que naturalmente você não faria se um estranho batesse à sua porta e viesse solicitando seus dados. Então, muito cuidado, o ambiente digital, infelizmente, ele tem essas armadilhas, existem muitas pessoas mal intencionadas e protegidas pelo anonimato. Então, o que seria a grande recomendação é rever o comportamento diante dessas solicitações que aparecem aí sem que você tenha qualquer tipo de ligação e ainda que você tenha, se for o caso de um banco que você tem conta, está ali solicitando uma atualização de dados, ligue para a agência, entre em contato com o seu gerente, porque é melhor você pecar por excesso do que depois você estar correndo atrás do prejuízo. Então, cuidado nunca é demais, especialmente no ambiente digital. Cleiner Mota, muito obrigado ao nosso gestor, nosso consultor, nos dando essa consultoria de graça. Mas é importante, porque clonaram há poucos dias o meu cartão eletrônico de um banco. O banco já me deu um novo cartão. E olha o susto que eu tive agora, ontem. Simplesmente eu fui digitar a senha, já não precisou mais. Só foi passar por perto do cartão, já estava tudo pronto e saindo o boleto de pagamento. Então, nos assusta essa tecnologia e essa consultoria é importante para que você, pelo menos, procure se inteirar e se prevenir de tudo isso que pode acontecer. A tecnologia existe, é importante, é imprescindível, é vital, mas é importante, imprescindível e vital que você também fique antenado, fique de olho e se previna. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro! Pois é, né, gente? Fica atento, então. Todo cuidado é pouco para que a gente evite passar por situação indesejável. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque ainda tem Viderlan Araújo ao vivo aqui na nossa programação. Não sai daí.